E aí, galera do nono ano, o professor Jair chegando para mais uma aula, e hoje nosso encontro é arte. Nós vamos estar iniciando hoje o nosso novo livro. Espero que você já esteja com um livro em mãos, já estou com o meu, e nós vamos hoje falar sobre as sensações que as obras transmitem. O que você, ao observar um quadro, que sensação você sente? Seja um artista de grande porte, famoso internacionalmente, ou um artista brasileiro, ou alguém que você conhece próximo ao seu bairro, que é um pintor, e ele traz ali as influências da sua região, e ele consegue apresentar um livro, um texto, ele consegue apresentar uma imagem, e essa imagem traz um total destaque. Esse sim é um artista. Ele pode ser um artista da escrita, das obras literárias, assim como ele também pode ser um artista de um quadro, né? Um pintor de grande projeção nacional ou mundial. Então hoje nós vamos falar sobre as sensações nas artes. Então espero que você esteja aí já com o seu material e você tenha a liberdade de começar a grifar esse material junto comigo. Então vamos lá à nossa aula, e aí a primeira imagem para que você possa acompanhar justamente nesse momento, tá? Você vai aí olhando. E eu vou já trazer para vocês o que nós vamos estudar durante esse período, esse livro que é a unidade 3, que tem como título As Sensações nas Artes. Capítulo 1, as sensações que as obras transmitem. Capítulo 2, sons que trazem sensações. Capítulo 3, tragédia da alegria, a desgraça. E capítulo 4, tragédia, o balé, espetáculo. Primeira coisa, nós estamos aí observando uma imagem, né? Uma imagem bonita, que é justamente uma imagem de Van Gogh. Você está vendo aí, para que a gente possa iniciar esse processo. O título do nosso encontro hoje é As Sensações que as Obras Transmitem. Quando nós falamos nessas sensações, é justamente uma pergunta para você. O que você para e observa, que sensação você tem ao olhar para essa imagem? Então você está aí olhando para algumas flores, né? Será se transmite paz? Será se essa imagem ela vai trazer para você dúvidas? Será se essa imagem para você ela é uma imagem que reflete o jardim de casa, e aí lembra-se de família, de amigo, de final de semana? O que essa imagem pode transmitir para vocês? É sobre isso que nós iremos falar agora. O título dessa obra é Pequena Árvore de Pera em Flor, 1888, uma tela de óleo sobre tela, tá? É do Museu Van Gogh. Então vamos lá, o que nós vamos ver nesse capítulo? A arte como expressão da realidade. Então a arte ela vai trazer uma expressão do que acontece no dia a dia, né? A realidade dos dias atuais, características do cubismo, características do expressionismo e o movimento arte povera. Nós vamos falar sobre todos esses assuntos nesse capítulo. Então vamos lá. Primeiro que nós vamos trazer as sensações que as obras transmitem. Então as obras elas podem transmitir alguma sensação? Eu poderia começar com essa pergunta para que você aí em sua casa respondesse. Será que quando eu olho para um quadro que tem uma imagem de um sertão ali de sofrimento, será se aquela imagem transmite alguma sensação ou alguma emoção? Ou quando eu olho para um quadro e vejo várias frutas para uma pintura que seria uma obra morta ali, que sensação eu tenho? Então a arte pode despertar diferentes sensações. Destaque para essas palavras: diferentes sensações, e representar inúmeras perspectivas da realidade. A apreciação de obras artísticas pode levar em conta diversos fatores, como as cores ou as pinceladas. O que pode trazer diferença? É justamente isso. Os diversos fatores que ele vai colocar é justamente as cores em que o artista vai colocar e as formas que ele vai estar lá trazendo as suas pinceladas, provocando no apreciador, eu e você, uma variedade de emoções. Por essa razão, nós começamos a nossa aula com um quadro de Van Gogh. O quadro de Van Gogh justamente vai trazer cores e pinceladas diferentes e vai provocar em nós um tipo de apreciação
Ou seja, vai trazer ali uma variedade de emoções. Quando eu olho para esse quadro, eu consigo perceber tranquilidade, porque as cores, elas trazem essa informação. O quadro ali desperta nas cores amarelas, que interagem também com a ideia da cor amarela junto ao sol. Então a pergunta é, para você que está aí em casa, fique atento a essa pergunta. Quais sensações a imagem de abertura deste capítulo provocou em você? Então você vai aí respondendo, você já pode aí colocar no seu caderno, que sensações? Já que nós estamos falando sobre sensações, né? Então, que sensações aquela imagem ela pode trazer até você? Então, eu vou voltar a imagem para que você possa olhar para ela. Aí, a imagem, pequena árvore de pera, tá? 1888. Tá aí um tempo para que você possa pensar sobre essa imagem. Então, dando sequência, a próxima pergunta diz: a imagem transmitiu algo tranquilo? Olha que interessante. Agradável, incômodo ou é provocativo? Que sensação as imagens, os quadros, eles podem trazer para você? Aqui o livro está trazendo algumas descrições sobre a imagem do quadro de Van Gogh. Algo tranquilo, agradável, incômodo ou provocativo? Então, vamos lá, dando sequência, já que nós estamos estudando um pouco sobre essa relação que as sensações têm através das obras de arte. Arte como forma de expressão. Esse é mais um assunto que nós vamos estar trazendo para vocês. Bem, o título já nos traz uma mensagem importante. Arte como forma de expressão, momento de se expressar. Cada artista tem uma maneira de expressar sua visão do mundo ao mostrar como enxerga a realidade. É por essa razão que nós encontramos nos pintores uma variedade de técnicas, estilos diferentes. Como assim, professor? Cada artista cria o seu estilo próprio. Por quê? Porque ele, como o texto vai dizer, tem uma maneira de expressar sua visão do mundo. Então, cada pintor tem uma visão diferente do mundo. Além dos aspectos pessoais, como a sensibilidade, isso vai estar presente nele, a emoção. Os artistas também expressam aspectos culturais de sua localidade, seu grupo social e sua época. Por isso que eu iniciei a aula falando, se você já tinha visto um quadro de alguém, de um pintor próximo à sua casa, porque ele vai retratar justamente aspectos culturais de sua localidade, né? Do grupo social em que ele está inserido, e é óbvio que a sua época em que ele está vivendo. Cada um expressa de uma forma diferente, traz para o grupo sensações diferenciadas e motivos diferentes. Bem, observe a imagem da obra Os Comedores de Batata, de Vicente Van Gogh. Tá? Esse quadro é do ano de 1885, é um óleo sobre tela, está no Museu Van Gogh em Amsterdã. Aqui a imagem, para que você possa olhar para essa imagem, tá? Que vai justamente falar Os Comedores de Batata. A pergunta é, em sua opinião, por que Van Gogh preferiu representar os camponeses com traços pouco suaves e delicados? Por que você acha que o artista utilizou tons terrosos e pouco alegres nessa obra? Essa é uma pergunta que você pode estar justamente respondendo. Vamos lá, a sequência. Essa pintura foi muito criativa por representar os camponeses sem idealizar as feições e o ambiente. Alguns artistas esperam que seus quadros sejam uma representação fiel da realidade. Outros esperam que elas representem a realidade melhor do que ela realmente é, excluindo as imperfeições. Há também os que se
preocupam com a representação de emoções específicas. E aqui a gente está falando sobre as obras de Van Gogh. Van Gogh fez um comentário sobre a maneira como escolheu representar a cena da pintura em uma carta ao seu irmão Theo. Diz assim: mas quem preferir ver os camponeses edulcorados, que passe ao largo. Por mim, estou convencido de que, afinal, obtém-se melhores resultados pintando-os em sua rudeza, que conferindo-lhes uma beleza convencional. E da mesma forma, seria um erro, na minha opinião, dar à pintura de camponês um certo polímetro convencional. Então, nesse quadro, justamente Os Comedores de Batata, que é do ano de 1885, Van Gogh vai desconstruir, talvez, a ideia que muitas pessoas tinham na sua cabeça sobre como ele deveria pintar esse quadro. Justamente o nosso encontro de hoje é para que eu e você possamos perceber quais as sensações que você percebe a ver uma obra de arte. Obras que são caríssimas, obras que são importantíssimas para a história da humanidade, porque ali trazem justamente toda uma experiência de um artista. Então eu e você podemos olhar para uma obra e podemos trazer ali alguns significados. E aí, o que você consegue perceber nesse quadro Os Comedores de Batata, de Vicente Van Gogh? O que você consegue olhar e o que você consegue assimilar desses personagens sentados em volta dessa mesa? Dá uma ideia que lá fora está muito frio, por essa razão eles estão resguardados dentro de uma casa. Será que você tem esse mesmo entendimento, esse mesmo pensamento que eu tenho? Vamos lá, dando continuidade à nossa aula, tá? Para que a gente possa compreender um pouco mais. O cubismo e a representação da realidade. O cubismo, o que foi o cubismo? O cubismo foi um movimento artístico que se desenvolveu no início do século XX e rompeu com a representação da realidade ao usar a perspectiva que era comum desde o movimento renascentista no século XIX. Assim, o cubismo representava os objetos e as pessoas sem a ilusão de profundidades, se desligando da interpretação de semelhança com a natureza. Então, nós estamos percebendo que o cubismo chega trazendo algumas diferenças, tá? Nesse período do século XIX para o século XX. Os artistas cubistas também utilizavam com frequência formas geométricas. E uma das características dessa arte dos artistas cubistas é justamente essas formas geométricas com cubos e cilindros. Então você vai perceber, século XIX, século XX, eles começam a tratar essa relação de formas geométricas, como cubos, como cilindros, para representar as figuras humanas e as formas da natureza de modo simplificado. Dessa maneira, eles não tinham compromisso com a aparência real das coisas, o que inicialmente chocou o público. Tudo que é novo, principalmente em uma época, iria com certeza chocar o público, porque estavam acostumados com imagens perfeitas. E aqui chega um movimento diferente, trazendo uma outra visão e desfazendo todo o processo que existia no que era formal. No entanto, foi a possibilidade de causar estranhamento que o pintor Pablo Picasso explorou ao criar o painel Guernica, em que ele retrata o bombardeamento por aviões alemães da cidade espanhola, em abril de 1937, durante a Guerra Civil na Espanha. Além do sofrimento do povo, a obra retratou também o efeito devastador das guerras e tornou-se um símbolo contra a violência. Para conseguir esse efeito, Picasso usou apenas tons de preto e branco, sem distinção entre figura e fundo. O monocromia acentuou os aspectos simbólicos da tristeza, tragédia. Percebam aqui mais uma vez os elementos que estão presentes nessa obra, tá? Que é justamente as emoções. Tristeza, tragédia, morte, que com as formas decompostas de pedaços de corpos espalhados de animais, reforçaram o horror vivido pela população durante o bombardeio da cidade. Aqui é a imagem para que a gente possa perceber o que é justamente o cubismo e a representação da realidade. Então ele traz aí justamente esse quadro para que a gente possa compreender. Então vamos voltar aqui para a gente entender um pouquinho mais,
sobre o cubismo. Como ele se divide? Então, para saber mais. Primeiro, primitivo ou cesaniano, é o primeiro, em que o pintor Cézanne abandona a cor, começa a fazer uso de formas geométricas e torna-se percussor do movimento. Então, esse é uma das 3 fases do movimento do cubismo. O segundo, o que eu trago aí, é o cubismo analítico. O cubismo analítico, que foi marcado pela decomposição das formas em que não é possível reconhecer a imagem. O cubismo sintético, que foi uma forma de reação ao cubismo analítico, retomando as figuras reconhecíveis, novamente com destaque para a técnica da colagem. Aqui desfaz e aqui reconstrói, mas com a utilização dessa técnica da colagem. É muito bom. Se você tiver o desejo de estudar um pouco mais, se aperfeiçoar mais nessa arte do cubismo, você pode escolher uma dessas formas, né, essas 3 fases do cubismo, e você pode estar lendo, explorando um pouco mais sobre isso. Nesses 3, percebam que no último, que é o cubismo sintético, aqui já tem um destaque para a técnica da colagem, diferente das demais. No Brasil não houve pintores cubistas, apenas alguns que se influenciaram por Pablo Picasso e George Braque, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e de Cavalcanti. Foram alguns nomes que se espelharam na obra de Pablo Picasso. Tá aí, eu encerro esse momento com a obra de Pablo Picasso, para que você possa justamente compreender e perceber a diferença da obra de Pablo Picasso para a primeira obra, para a segunda obra que eu apresentei para vocês, que é justamente Os Comedores de Batata, e a primeira que eu apresentei para vocês, que também, A Pequena Árvore, que é de Van Gogh também, mas eu encerro esse momento justamente com a imagem do nosso querido Pablo Picasso, 1937. Espero que você tenha gostado desse encontro e conseguido compreender junto comigo sobre essas sensações que cada imagem, que cada quadro pode passar para você. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo encontro.